aqui em Vilmanguinhos Fiocruz e vamos agora conversar com o diretor de desenvolvimento e produção de kits para diagnóstico, o Dr. Antônio Gomes Ferreira. Muito obrigada por nos receber. Esse podcast será muito importante para os nossos seguidores, entre eles alunos da área de saúde e futuros profissionais da área, além do público geral que vem se interessando pelo nosso conteúdo e deseja aprender um pouco mais sobre a saúde pública do nosso país. Então, eu queria agradecer ao Dr. Antônio por estar recebendo a gente aqui hoje, um pouquinho do seu tempo. E Vilmanguinhos é um grande produtor de testes para diagnóstico. A sua linha de desenvolvimento e produção, ela vai incluir testes rápidos. Quais são os principais vírus que a gente consegue detectar através dos testes rápidos que são produzidos aqui? Você pode falar um pouquinho para a gente? Posso. Inicialmente, agradecer a oportunidade, sem dúvida nenhuma. É muito legal esse tipo de iniciativa e eu fico honrado de poder, de alguma maneira, participar e contribuir nesse... É função nossa, que trabalha em saúde pública, investir realmente tempo e bastante trabalho no sentido de promover as informações, promover a ciência, promover realmente informações qualificadas e tal, que vão ajudar as pessoas no seu dia a dia. E certamente isso vai ter um impacto tal na saúde pública, no sistema de saúde como um todo. Isso é muito bom. Então, acho que queria falar um pouquinho do segmento de diagnóstico em si, aí eu caio nos testes rápidos, tá certo? Para falar um pouco dos testes rápidos, porque a gente falar dos testes rápidos é muito interessante, porque nós temos ao longo dos últimos, 50 anos, o diagnóstico sendo implementado, como base ou como apoio para condutas clínicas. Veja, o diagnóstico serve exatamente para isso, para que possa ajudar os profissionais de saúde, os médicos e tal, para poder para darem condutas clínicas mais assertivas e mais adequadas. Isso vem acontecendo. O diagnóstico, desde que começou, ele era desenvolvido dentro dos laboratórios, inicialmente de pesquisa, e depois esses laboratórios foram se especializando para que pudesse, de fato, atender necessidades em geral. Então saíram do campo só da pesquisa em si e foram realmente entrando para ser realmente instrumentos de apoio para ajudar nas condutas clínicas. E nesse sentido, é exatamente aí que eu acho que se encaixa bem a gente falar um pouco sobre testes rápidos, Porque, olha, os ensaios de diagnóstico, enquanto eram laboratoriais, só laboratoriais, a gente, precisava ter as amostras e levar isso para o laboratório. E no laboratório, com a ajuda de equipamentos, de insumos químicos e biológicos, a gente conseguia fazer esses diagnósticos. Então, isso restrito. E a partir do momento que estava lá no laboratório, se conseguia todo aquele trabalho, os resultados, isso voltava aqui para o médico, Muito bom esse sistema. No entanto, isso envolvia o quê? Tempos. Veja, se eu coleto a amostra, levo para o laboratório, no laboratório até que aquilo seja processado e que se seja obtido um resultado, para que depois volte para a mão do médico, para o médico poder ter uma oportunidade com o paciente, para a partir daí você fazer alguma conduta ou alguma orientação mais assertiva. Isso tudo é excelente. No entanto, à medida que houve o desenvolvimento de alguns testes de diagnóstico, chamados ditos testes rápidos, testes que dispensam o laboratório, dispensam os equipamentos, na sua maioria das vezes, isso permitiu se eliminar etapas. Veja, os testes rápidos,
eles são testes que, como o nome já diz, né, para que a gente obtenha esse resultado em pouquíssimo tempo. Em geral, a gente considera um teste rápido aquele que, a partir de um procedimento, ele seja realizado entre 10 e 30 minutos. Isso é considerado, está dentro desse conjunto de testes rápidos. E isso sim permite que a gente possa considerar esses testes point of care. O que é o point of care? Esse é uma tradução livre para beira de leito. Um teste da beira de leito é um teste diante do paciente. Um teste em que o profissional de saúde ou o próprio médico possa realizar e obter aquele resultado rapidamente. E a partir daí, então, elimina todas aquelas etapas de levar para o laboratório, de fazer no laboratório, de voltar para cá, para que a gente possa então fazer a conduta. Veja, os testes rápidos realmente é a principal hoje ferramenta de aproximação para que a gente possa obter esses resultados de diagnóstico, para que a gente possa ter uma conduta mais assertiva. Veja, isso é uma revolução, tá certo? Para o atendimento de pacientes, para a conduta clínica. É realmente uma revolução. E esses testes rápidos existem hoje para diversas aplicações e para diversas patologias ou para diversas doenças. Ajudam assim praticamente em todos as necessidades e tipos de medicina. Eu posso estar continuando? Pode continuar. Então, porque eu queria assim, você está me perguntando assim sobre quais os vírus e tal, e diagnóstico. Hoje, os testes, dentro desse capítulo, testes rápidos, hoje a gente tem esse tipo de ferramenta para quase tudo. Hoje a gente tem testes rápidos, eles começaram de fato como testes para diagnóstico de doenças infecto-contagiosas, mas depois foram se desenvolvendo e hoje a gente tem para quase tudo, tá certo? A gente começou aqui na própria Fiocruz com os primeiros testes rápidos, foi um desafio tecnológico para que a gente pudesse cumprir uma função muito importante, que era para fazer diagnóstico de HIV. Eu me recordo, sou um pouco velho já, que em 2003, 2004, nós tínhamos esse desafio, nós tínhamos o HIV surgindo com muita força e que nós precisávamos de ferramentas de diagnóstico. E o Ministério da Saúde adquiria, assim, com muita dificuldade, os testes rápidos, esses testes, assim, point of care, para HIV, a um custo muito alto. Sim. E nós, através de uma parceria tecnológica com uma empresa americana, nós conseguimos um processo de transferência de tecnologia ou transferência de know-how que permitiu que a gente produzisse aqui em Biomanguinhos, na Fiocruz, o primeiro teste rápido para diagnóstico de HIV. E foi realmente uma coisa que trouxe impactos muito expressivos desde aquele momento. Porque os testes que o Ministério, com muita dificuldade, comprava a uma faixa de $15 por um teste desse, por importação, e não era fácil comprar não. Só da gente anunciar e começar a produção aqui no Brasil, esses testes caíram assim vertiginosamente para $5 e tal. E hoje esses testes têm um custo muito baixo, na faixa de R$2 mais ou menos. Realmente assim, o custo de produção. Então, tentando responder um pouco assim a tua pergunta, e aí puxando a partir daí, na área de doenças infecto-contagiosas, começamos por HIV, e realmente o HIV deu nos trouxe assim, né, para poder trabalhar com isso. Por quê? Porque no caso do HIV, a gente ainda precisava de usar esses testes rápidos, não só
para uma relação de paciente e médico. A gente precisava também identificar pessoas com HIV em muitas outras situações. E isso foi o maior instrumento de inclusão para a gente poder detectar as pessoas com HIV e realmente acoplar as políticas públicas que a gente tinha de atendimento integral, né, para as pessoas que vivem com HIV. É um dos programas mais exitosos, mais elogiáveis que a gente tem no Brasil e é exemplo no mundo todo, porque a gente, à medida que a gente identifica as pessoas que têm o HIV, elas automaticamente entram num programa de acolhida, de atenção e de tratamento, se for o caso, um acompanhamento permanente. Então isso realmente é uma coisa muito legal. Então, além do HIV, depois do HIV, a gente começou a trabalhar e explorar as possibilidades dessa plataforma de testes rápidos. E fizemos e temos hoje testes rápidos para quase todas as doenças infecto-contagiosas. Temos para as hepatites, temos para sífilis, temos para dengue, temos para zika, para chikungunya. Com o advento da Covid, a gente, foi muito importante a gente desenvolver. Inicialmente o teste para Covid era só o molecular, muito importante, mais caro e de mais dificuldade de aplicação. E depois a gente conseguiu o desenvolvimento e a disponibilidade dos testes para Covid. Então, nesse caso, eu já vou apresentar uma diferença, porque no início e na maioria dos casos, os testes rápidos são usados para detecção de anticorpo. E no caso da Covid, aliás, como o caso também de hepatite B, que a gente tem que trabalhar, não a pesquisa do anticorpo, mas a pesquisa dos antígenos, esses testes puderam modificar um pouco a sua estrutura, e em vez de fazer a detecção de anticorpo, fazer detecção de antígenos. E no caso da Covid, isso foi absolutamente importante, porque a gente realmente conseguiu produzir aqui no Brasil e disponibilizar diagnóstico, não só molecular, mas esses testes rápidos, point of care, de detecção de antígeno para Covid, e distribuímos, só Biomanguinhos Fiocruz distribuiu cerca de 70 milhões de testes. Foi algo muito, muito importante. Ressalto a característica dessa plataforma tecnológica de teste, tá certo? Porque, veja, no caso da Covid, até os testes laboratoriais também são importantes e cumprem a sua função. Mas não é só isso, a gente precisa de mais. A gente precisava realmente de ensaios que pudessem dar uma resposta rápida para que a gente pudesse fazer uma conduta mais assertiva. E o caso da Covid, sem dúvida nenhuma, é um exemplo muito importante de sucesso da aplicação desse modelo de teste de diagnóstico. Mas, veja, os testes rápidos de diagnóstico, eles evoluíram demais. Eles estão em plena evolução. Uma das tendências que hoje a gente tem em diagnóstico é que, por exemplo, os testes, da mesma maneira que os laboratoriais também, mas os testes rápidos, eles hoje, se eu preciso fazer um teste para Covid, eu ter e disponibilizar um teste de Covid é muito pouco, é insuficiente, porque o mais interessante é que eu possa aproveitar aquela oportunidade de fazer um diagnóstico e, de fato, fazer um diagnóstico mais completo. Por isso que uma das principais tendências que a gente tem, e hoje isso é vivenciado, é fato, é que hoje a gente não tem, hoje até tem um diagnóstico só para Covid, mas não serve. Hoje o diagnóstico que a gente hoje está se propondo a disponibilizar é um multiteste rápido, que envolve a pesquisa daquela síndrome respiratória, por exemplo. Então eu não vou fazer o teste para Covid, eu vou fazer o teste para Covid,
para ver se é Covid, né? se é influenza A, se é influenza B, se é RSV. No caso da plataforma de teste rápido, eu até consigo assim 3, 4 alvos, não mais do que isso. O ensaio, só para dar um passeio assim, o ensaio já molecular que eu tenho para vírus respiratórios, ele já envolve 7 vírus, ele já envolve mais pneumo, metapneumo, ele envolve rinovírus e envolve... Então, já amplia ainda mais esse espectro, porque uma das tendências que a gente tem no segmento diagnóstico, aliás, duas, que é o motivo da nossa conversa aqui hoje, uma é essa, os testes rápidos e os testes chamados point of care, esse beira de leito, de paciente e profissional de saúde, é uma tendência assim, fortíssima, e isso abriu frentes e aproximou e fez muitos ganhos em termos de saúde e saúde pública. O outro é esse, uma outra tendência que é muito grande é essa, a gente não ter mais testes únicos, sim, e sim testes relacionados àquela síndrome, relacionados àquele conjunto de sintomas, para que a gente possa, de forma mais assertiva, saber qual que é o agente, qual que é aquela patologia, e a partir daí ter um tratamento adequado. No caso de Covid, influenza, é uma coisa muito boa ter essa diferenciação, porque se eu estou aí nessa fase de 2, 3 dias, e eu, em vez de ser Covid é influenza, por exemplo, eu posso entrar com medicamento específico, e aí, poxa, eu tenho tenho mais assertividade com relação a essa conduta clínica. Isso é muito legal. Então, são algumas das tendências que a gente tem no segmento de diagnóstico que a gente está vivenciando, praticando e cada vez mais oferecendo essas ferramentas para que a gente possa ter ações de saúde mais assertivas. Eu penso que é importante compartilhar com vocês também uma outra questão que eu acho que é bem importante. Nessa parte, assim, nesse segmento dos testes rápidos ou dos testes point of care, hoje a gente já tem uma outra plataforma ou modelo de teste aparecendo, que são os telediagnósticos. E acho que era importante a quem está falando aqui, vamos falar para as pessoas mais jovens e tal, isso é uma coisa que está acontecendo de forma muito rápida. Da mesma maneira que também com a ajuda da Covid, né, que fez com que a gente começasse a praticar teleconsultas médicas, né, o diagnóstico também embarcou nessa tendência. E hoje a gente tem alguns testes que são colocados em qualquer lugar, com a ajuda de uns pequenos equipamentozinhos que estão ligados na rede de internet. A gente pode fazer o teste, seja lá numa comunidade ribeirinha, ou seja aqui dentro desse escritório, ou num ambulatório da UPA, ou em qualquer lugar. A gente pode, com a ajuda de um profissional de saúde básico, submeter um paciente a um conjunto de diagnósticos que podem ser determinantes para que ele possa ter uma conduta mais assertiva. Eu vou dar alguns exemplos para frente. Por quê? Porque a gente tem, com a ajuda desses testes rápidos colocados nessa plataforma de telediagnóstico, a possibilidade de realizar um teste aqui, o resultado daquele teste, por conta desse equipamentozinho, sobe para a nuvem aquela imagem, isso é processado por inteligência artificial, tudo em tempo real, isso se gera um resultado, esse resultado vai para um analista especializado, alguém com capacidade e experiência para poder validar aquele resultado, e a partir daquela validação aqui, isso volta em tempo real para esse
onde está acontecendo esse diagnóstico para o profissional de saúde ou para o próprio paciente. E isso faz com que essa triangulação eu tenha um resultado com bastante acurácia, muito rápido e, ao mesmo tempo, com uma validação, né, de um profissional especializado que não precisa estar lá na ponta. E isso, poxa, traz benefícios muito grandes. E aí eu quero ampliar um pouco. A gente não está falando só de doenças infecto-contagiosas. Esse tipo de diagnóstico, ele é muito, muito útil, especialmente porque hoje eu já tenho nessa plataforma, por exemplo, a possibilidade de fazer um hemograma completo, de fazer um portfólio de testes de bioquímica e também um portfólio de ensaios de doenças infecto-contagiosas. Então, se eu tenho hoje, na situação que a gente vive no Brasil, casos e casos e milhares de casos de dengue, por exemplo, se misturando com outras síndromes, né, semelhantes, eu tenho como realmente em poucos minutos, diante do profissional de saúde e o paciente, realizar esse conjunto de ensaios e muito rapidamente ter a possibilidade, eu tenho que fazer uma conduta aqui. No caso de dengue, por exemplo, isso é muito importante e pode realmente fazer diferença, de salvar vidas aí, é muito legal. Então, quer dizer, já evoluímos um pouco. O que eu queria era mostrar para vocês que, quer dizer, a gente partiu de lá, do básico, de poucas décadas atrás, de um teste simples, básico, point of care, rápido. A gente veio evoluindo, com base em necessidades, tá certo? Que surgiam. E aí fomos avançando e estamos chegando nesse patamar de telediagnóstico que realmente agrega aí benefícios bem expressivos. E isso não está lá nos Estados Unidos, ou não está não, está aqui. Nós temos hoje isso aqui em Biomanguinhos e produzimos isso. E estamos, junto com o Ministério, tentando encontrar uma forma de colocar isso nas unidades de saúde do Brasil. Um dos projetos mais bacanas que a gente tem aqui é porque a gente está propondo ao Ministério um projeto em que a gente vai colocar esse conjunto de telediagnóstico, hemograma, bioquímica e testes de infecto-contagiosos em 100 localidades que não tem nada de diagnóstico hoje, não trabalham com nada. Lá no norte, nordeste, entendeu? É no interior do interior, nas comunidades ribeirinhas, onde não existe laboratório ou instrumento. A gente tem 100 unidades básicas de saúde nessa condição e a gente está propondo ao Ministério um projeto que seria muito bonito em dar aos médicos, aos poucos médicos, mas que estão lá nesses locais, a possibilidade de ter um ensaio, um conjunto de resultados laboratoriais que possa ajudar ele a fazer uma conduta assertiva e realmente fazer diferença em saúde pública no Brasil. Sim, muito legal. Falei demais, né? Não, eu estou cheia de dúvidas aqui. Mas vamos lá. Doutor Antônio, eu queria antes, o senhor trouxe todo um painel, toda uma tecnologia relativa ao diagnóstico, mas a gente sabe que os micro-organismos também não dão refresco. Como é que a gente faria se a gente atravessou o processo da Covid, a gente atravessou um mpox, como é que é feito quando eu tenho um novo agente para oferecer esse serviço? A gente viu no caso da Covid como foi importante para você estabelecer isolamento, para você estabelecer medidas protetivas. Quando aparece um organismo novo aí, como é que vocês fazem para... Então, nós temos 2 exemplos assim bem bacanas para falar sobre isso, assim, doenças emergentes, o que aparece assim, a Covid, sem dúvida nenhuma, é o maior exemplo que a gente tem, e eu posso dizer para você que o que a gente fez no Brasil foi algo realmente, muito elogiável, muito significativo. Para você ter uma ideia, nessa época realmente de 19 para 20, em que os primeiros casos estavam sendo reportados na China e tal, e que isso ainda nem estava como uma potencial pandemia, né? Mas, enfim, eram casos graves e que estavam aparecendo
A Fiocruz, ela tem esse papel um pouco de vigilância, né? De realmente estar ligada e atenta a essas questões, assim, situações novas. E por isso que a gente está muito ligado ao OMS, está muito ligado ao CDC dos Estados Unidos, a todas essas instituições que estão atentas, né, a novas doenças, o que vem a acontecer. A gente está ligado. Então, para 19, para 20, a gente realmente soube desses eventos e a gente começou a olhar para isso, a olhar para isso, a acompanhar essa situação. E logo que saiu a primeira informação, que foi lá do CDC e do Hospital Charles T na França, sobre o genoma desse vírus, a gente aqui, poxa, muito rapidamente se apropriou dessa informação e já começou a trabalhar na formulação de um possível teste de diagnóstico molecular. Por quê? Porque a primeira coisa que aparece é essa, é um isolamento viral, hoje a gente já tem as ferramentas, né? Realmente de sequenciamento, então a gente pode, assim, coisas assim muito rápidas, a gente, poxa, já conheceu o genoma viral inteiro, e aí a partir daí por construir ferramentas de diagnóstico inicialmente moleculares, e realmente no caso da Covid, para você ter uma ideia, no carnaval desse ano de 2020, a gente estava participando de um treinamento internacional com nossos insumos nossos, como proposta de diagnóstico para um curso para todos os países da América Latina, que foi feito aqui no laboratório de referência, aqui no Instituto Oswaldo Cruz. E a gente estava lá com alguns insumos propondo como protótipos de diagnóstico molecular. Depois, de fato, aí a gente, poxa, avançou muito, né, no sentido de realmente estabelecer esses diagnósticos, tá certo? Para o Brasil, ampliar realmente capacidade produtiva e dotar a rede pública com equipamentos que poderiam fazer o processamento desses testes e obter esses resultados em volume grande, porque a pandemia tomou conta, né, do Brasil e do mundo. Então isso foi feito ao longo de 2020 de uma forma muito importante, e apesar de que no Brasil a gente ter tido essa enormidade de mortes e tal, eu posso garantir para você que poderia ter sido muitíssimo pior se a Fiocruz e se o Ministério da Saúde, Biomanguinhos, expressivamente, não tivesse se apropriado e realmente trabalhado em desenvolver e produzir os diagnósticos. Demoramos um bocado para ter diagnósticos sorológicos e depois os de detecção de antígeno. Por quê? Porque a primeira tendência que a gente tinha era de tentar desenvolver testes de detecção de anticorpos. Eu lembro desse, eu cheguei a fazer Isso alguns. foi uma perda de tempo absurda, porque os testes de detecção de anticorpo para a Covid, para o SARS-CoV-2, não servem não se para sabia, absolutamente né, doutor Antônio? nada. Não tinha esse conhecimento. Perfeito. Quando aparece um organismo novo, Isso. Nesse caso a gente não demorou tinha como saber, um pouquinho. eu lembro dessa época. Demoramos um pouco, até descobrir que realmente a ferramenta importante de diagnóstico que a gente poderia disponibilizar, além do diagnóstico molecular, que foi realmente o mais importante, eram os testes de detecção de antígeno. E a partir daí, quando a gente começou a trabalhar numa formatação de um teste de detecção de antígeno, aí a gente realmente pôde cumprir também um papel complementar muito importante. Foi muito legal. Mas, respondendo a tua pergunta, como é que a gente faz essa questão, né? Quando surge uma doença, a primeira base é essa, sem dúvida nenhuma. É trabalhar com base no genoma, no isolamento viral, ou da bactéria, ou do protozoário, aquele do causador da patologia. E a partir daquele patógeno,
ou da informação genética daquele patógeno, a gente tem a capacidade de fazer o desenvolvimento das ferramentas de diagnóstico, seja molecular, seja também sorológica, ou seja, detecção de antígeno, podendo ser laboratoriais, como os testes de ELISA, de quimiluminescência, ou testes como os point of care com base em imunocromatografia e fluxo lateral, que é o modelo básico que a gente tem hoje. Mas já avançando ou tendo possibilidades de trabalhar, olhar e trabalhar. Hoje é assim, olhar e trabalhar não para aquele único patógeno, mas para todos os outros patógenos ou outros patógenos que podem vir a confundir o diagnóstico, porque eles têm a mesma característica clínica, né, de sintomas clínicos. Mas eu estava esquecendo de uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui, porque a gente fala de teste rápido e eu cheguei a falar para vocês até sobre telediagnóstico, mas a gente esqueceu um pedacinho muito importante que a gente não pode deixar de falar, que os testes rápidos permitiram também uma outro tipo de aplicação, que são os testes chamados de autoteste ou self-testes. Hoje em dia, nas farmácias que a gente tem vários testes sendo comercializados lá. Testes que você pode ir lá na farmácia e se submeter a um teste. Esses são os testes, em geral, são testes rápidos que a farmácia, tem lá, e hoje isso já está uma prática. A gente tem quase que em todos os bairros farmácias que separaram um cantinho lá, uma parte para fazer diagnóstico para as pessoas. Mas também tem um conjunto de testes que são vendidos, que você simplesmente compra lá uma caixinha e ali dentro ela tem ali todos os componentes para que você possa levar para casa e realizar aquele teste de diagnóstico para te satisfazer a sua curiosidade, para que você possa ter ali uma informação e a partir daquela informação você tomar alguma providência. Vou mesmo para o médico, vou para uma clínica de emergência, ou vou, né, o que vou fazer diante daquilo. Ou simplesmente, vou acompanhar aqueles sintomas, a melhoria daqueles sintomas, que é o que normalmente acontece dentro de uma previsibilidade ali. E se acontecer alguma coisa diferente, aí sim eu vou para o médico. É o que acontece. Hoje a gente tem um conjunto de testes que são comercializados, são permitidos pela Anvisa para que possam ser comercializados. Isso começou com o Covid, porque na época da Covid, qualquer coisa que a gente pudesse ter de ferramenta de diagnóstico, que pudesse oferecer, a gente queria. Então, além dos milhões que a gente fez aqui e distribuiu através do Ministério, dos programas do Ministério, serviços privados também fizeram, outras formas de secretarias e ambulatórios e hospitais, quem podia conseguia ferramentas de diagnóstico e comprava para poder utilizar. Mas aí também oferecer isso nas farmácias foi uma das alternativas que, já vinha há bastante tempo sendo, digamos assim, pensada para se deixar fazer, né? E que a Anvisa sempre era resistente. Mas, por causa da Covid, ela acabou, vamos poder botar aí também. É mais uma forma. Mas por que era resistente antes? Uma curiosidade. Porque me vem agora a questão do HIV, né? Porque você tem teste rápido de HIV. Isso, não sei também. se eu vou hoje ler. Tem de Covid, de HIV. Larguei o script, tirei até os óculos. Quando o palestrante é bom, a gente esquece o script. Tá bom, desculpa, mas enfim. Não, é bom. Mas essa parte dos testes é importante dizer, né? Por que há uma certa resistência? Qualquer coisa. Porque a Anvisa ela é assim, bastante preocupada e bastante conservadora com relação a certas modificações. Por quê? Não é nem tanto pelo aquilo que se pode ter com aquela situação, mas pelas possibilidades de mau uso.
Então, veja, você ter a disponibilidade de um teste lá na farmácia que você possa fazer, que é o caso que a gente está conversando, em princípio, é uma coisa boa, né? Você ter, mas a Anvisa questionava sobre: será que a pessoa vai comprar aquele teste, vai gastar um dinheiro, levar aquele teste para casa e ter uma efetividade na realização e na interpretação daquele resultado? Então existia assim uma certa dúvida com relação à capacidade de fato de você ter algo que pode te oferecer um resultado, mas que daquilo não ser bem utilizado. E essa questão de ser bem utilizado serve para isso assim, de forma inocente, assim, porque eu não soube fazer, eu não consegui aquele resultado, mas também da forma que a pessoa vai olhar aquilo ali, vai ter uma indução de que será que é meio positivo? Não, é negativo? Não tem aquela, digamos, que a pessoa que está naquele risco, não é muito simples você, diante de uma imagem que normalmente é uma linha tênue, tá certo? A gente fazer uma interpretação assim desvinculada assim das consequências. Então, você estava falando, né? Um dos testes que a gente tem nas farmácias são os testes de HIV. Imagina, no início, quando a gente ainda nem medicamentos para HIV tinha adequados e realmente você encontrar uma positividade no teste de HIV era praticamente uma sentença de morte. Era algo assim bastante difícil. Imagina você colocar isso para as pessoas comprarem, levarem para casa, fazer o teste. Você ia aumentar o número de suicídio assim de uma forma muito expressiva. Então é esse tipo, eu estou dando esse exemplo assim mais assim, maior, para as pessoas. Veja, existem riscos de que a coisa não acontecer do jeito que deveria acontecer, ou certinho. Então, em função desses receios, é que a Anvisa sempre resistiu um pouco. Não só a Anvisa, o próprio Ministério da Saúde mesmo, entende? E aí, mas aos poucos, em função da Covid, numa necessidade, isso abriu a porteira realmente. E aí, permite. Hoje a gente já tem teste para Covid, para sífilis, os de hepatite estão quase sendo liberados, e os de HIV também. Por quê? Porque isso até é uma forma muito interessante de você, esses autotestes, de você permitir identificar logo as pessoas. Mas hoje já é uma outra situação, estou falando no caso do HIV, né? Já é uma outra situação, porque hoje você ter um teste positivo de HIV não tem o mesmo peso que existia naquela época. Entendeu? Então hoje é muito interessante e importante usar esse mecanismo, esse modelo, para que a gente encontre logo as pessoas que vivem com HIV e possam colocar elas para um acompanhamento e para um tratamento. Então, um outro modelo de utilização dos testes rápidos, dos testes point of care, tá certo? E que realmente bem utilizada tem um potencial assim bem importante e interessante de ajudar no controle das doenças e tal, e uma ferramenta importante de saúde pública. Vários mecanismos, vários modelos, várias formas de trabalhar diagnóstico, que é extremamente amplo. O que a gente falou até agora é muito pequena porcentagem do segmento de diagnóstico, que se abre assim com muitas alternativas. A exemplo do que eu estava falando para vocês de telediagnóstico, né, que a gente já tem ali hemograma, já tem os testes bioquímicos e tal, e tem os testes de infecto contagioso. Isso se abre assim, abrem perspectivas muito grandes, e temos muitas
muitos projetos e muitas linhas de pesquisa para que a gente possa ter mais e mais ferramentas de diagnóstico para cada situação, para que as ferramentas de diagnóstico possam ser bem usadas. Sim. E que potencialize de fato aquilo que elas podem oferecer. Um apoio para conduta clínica, para uma boa conduta clínica. Sim. Acho que a gente podia aproveitar então para perguntar como que esses testes são aprovados e como que não acontece um falso positivo ou falso negativo. Beleza. Então, vou começar pelo final aí da sua pergunta. Os testes de diagnóstico, a gente tem assim uma máxima sempre que a gente costuma dizer: não existe teste 100% sensível específico. Não existe. Não temos como, por mais que a gente trabalhe numa melhor otimização de padronização de quantidades, de insumos, dos antígenos, dos anticorpos, da melhor forma possível que a gente possa arrumar tudo aqui, 100% é muito difícil. É claro que se eu pegar 10 pacientes, 10 amostras, 20 amostras, 50, 100 amostras, pode ser que eu tenha assertividade naquelas todas, mas à medida que eu ampliar o número, eu vou chegar a ter alguns que são falso positivo e falso negativo. Tudo vai depender desse conjunto, desses ajustes que são feitos no período em que a gente está fazendo o desenvolvimento ou a padronização do teste. Porque o desafio aqui é esse, é você, a partir dos insumos químicos, dos materiais que são utilizados para poder fazer aquele diagnóstico, das proteínas, dos anticorpos, dos conjugados, de tudo isso que está envolvido naquele teste de diagnóstico, ser ajustado da melhor maneira possível, no melhor equilíbrio possível, para dar o melhor resultado. E o melhor resultado é o máximo de sensibilidade, ou seja, de ter resultados positivos corretos, e o máximo de especificidade, que é ter o máximo de resultados negativos corretos, nunca será 100%, porque nós estamos trabalhando com biologia. É isso que eu falo. Né? Não é matemática. Nós não estamos aqui numa matemática que 2 mais 2 são 4. Então sempre você tem, efeitos aí, e você tem interferências de temperatura, de quantificação, de qualidade, de outros, de resíduos que podem dar uma inespecificidade. Você, quando está nesse processo de desenvolvimento ou de padronização dos testes, você tenta fazer o equilíbrio ao máximo. Depois você cai num outro desafio, que é, chegando nesse equilíbrio aqui, eu preciso ter todos os materiais sempre reprodutíveis, sempre. Porque, mesmo, por exemplo, uma solução química, eu faço ela hoje, amanhã eu faço ela da mesma maneira, mas certamente vai ter, assim, possibilidades pequenininhas, mas vai ter possibilidade de ter uma pequena modificação. No final vai impactar aqui no meu teste diagnóstico, tá certo? Isso vai permitir que aqui eu possa ter um pouquinho mais, um pouquinho menos de sensibilidade, especificidade, de desempenho daquele meu teste. Então aqui eu tenho um primeiro desafio, que é encontrar o melhor modelo de padronização. Depois eu tenho outro desafio, que é conseguir fazer produzir em escala quantidades que seja tudo reprodutível, tudo igualzinho, com consistência, com o mesmo desempenho, ou com tudo com quase o mesmo desempenho, melhor dizendo. E depois eu ainda tenho outros desafios, de que quando for para enviar esse material e que isso chegue lá na mesma qualidade que tem que saiu daqui da fábrica. Quando chegar lá no usuário, eu também tenho que cuidar para que cada usuário
possa fazer aquilo com o Isso mesmo foi o primeiro rigor que eu e pensei. da mesma forma. Todo mundo consiga testar para... Igualzinho. Então a gente aqui costuma fazer que aqui nessa primeira fase da padronização, a gente tem que ter o melhor equilíbrio, mas a gente também tem que ter o máximo de evitar problemas com o usuário, do usuário. Porque lá, se eu faço, ou se você faz, ou se ela faz, a gente vai impor àquele sistema alguma pequena diferença. E isso impacta no resultado final. Isso também vai ter permitido. Então, são muitas etapas que a gente tem que estar cuidando. E aí eu entro um pouco, quer dizer, primeiro falando nessa questão de falsos positivos e falsos negativos. A gente tem que primeiro de cara entender, isso existe. E vai aparecer, tá certo? E é por isso que muitas vezes a gente tem procedimentos complementares. Você tem os testes de triagem, né, que privilegiam a sensibilidade ao invés da especificidade, depois os complementares ou confirmatórios no segundo teste, que aí você inverte um pouco isso, faz uma especificidade melhor, e aí o conjunto disso te dá um resultado mais assertivo. Beleza, tudo bem, 2 testes, às vezes 3 e tal. Isso te dá uma resposta com relação a falsos positivos e negativos. Vão acontecer, mas você tem que saber que vão acontecer e estar preparado para isso. Tá? Faz parte do custo do processo. Mas aí eu quero ir naquela tua pergunta, como é que você faz para ter aprovação desses testes? A aprovação de um teste de diagnóstico, você tem que submeter relatórios técnicos que demonstrem todas essas etapas que eu estava me referindo aqui com assertividade, cumprindo requisitos muito lá já previamente estabelecidos. Então, eu tenho que mostrar aqui o meu processo de desenvolvimento, como é que eu cheguei nesse melhor equilíbrio. Eu preciso mostrar que eu produzo aqui em quantidade. Em geral, são exigidos pelo menos 3 lotes consecutivos de produção, apresentando os mesmos desempenhos, os mesmos controles, tá certo? E preciso mostrar que eu tenho segurança aqui da estabilidade daquele produto, tanto tempo que eu tenho, eu posso usar hoje, posso usar daqui a 2 meses, 6 meses, ou 1 ano, e eu vou ter o mesmo resultado. E ainda tenho que garantir que todos os lotes eles tenham esse desempenho também da mesma forma, com um equilíbrio e com o mesmo desempenho. Se eu tenho tudo isso aqui, apresento para a Anvisa, aí ela vai dizer assim, ok, você tem segurança. No entanto, para que ela até possa analisar esses relatórios que eu mando aqui, antes disso, ela vem aqui nas nossas instalações e vai verificar se eu de fato tenho um laboratório, se eu registro adequadamente o meu pessoal, se eu tenho meu pessoal sendo treinado, se eu tenho as minhas instalações qualificadas, se cada equipamento que eu uso ele foi verificado, o funcionamento, o desempenho dele, se eu tenho aqui no ambiente controle de pragas, que não vai entrar aqui uma barata, um bicho, uma coisa assim. Eu tenho uma infinidade de condições que são chamadas as boas práticas de fabricação. Se eu tenho tudo isso num sistema de qualidade, ancorado num sistema de qualidade, se eu tenho tudo registrado, se eu tenho rastreabilidade de cada coisa que entra nessa produção, é realmente uma infinidade de critérios para quê? Para que eu possa conquistar uma certificação do que a gente chama de boas práticas de fabricação. Se eu tenho essa primeira condição aprovada, aí eu posso submeter esses meus relatórios para a Anvisa, produto por produto, para que a Anvisa possa analisar. Em alguns casos, ela ainda fala assim para mim, tá bom, você me apresentou tudo isso aqui, mas eu quero ver se funciona mesmo. E aí ela me manda enviar uma quantidade desses testes para o Instituto Nacional de Controle de Qualidade, o INCQS,
para que o INCQS possa fazer uma avaliação de funcionalidade. Aí ela vai olhar se a minha caixa tem está cumprindo todos os requisitos, se a minha bula, se o manual de instrução de uso está completo, se todos os componentes ali funcionam da forma com que eu estou apresentando, e vai desafiar aquele kit com amostras que ela chama de referência, verificando se aquilo que eu estou dizendo, que eu tenho uma sensibilidade de 90%, de 100% e uma especificidade de tantos por cento, isso corresponde àquilo que está expresso. E aí, se tudo isso está ok, ela me concede um registro. Eu fiquei com uma curiosidade, em tempo, então, são anos. Não, para diagnóstico não. As vacinas, esses processos do desenvolvimento até uma obtenção de registro, isso sim, porque tem os estudos clínicos lá no final, demoram aí entre 5 e 10 anos, mas os kits diagnósticos, a gente consegue fazer isso em 1 ano, tranquilamente. Já ia chutar 2 anos para frente. Tem alguns casos que demoram mais. Essa parte da padronização aqui, em geral, é mais complicada, sabe? E considerando que a gente já tem previamente as boas práticas de fabricação, então toda essa parte básica, digamos, está resolvida. Mas aqui a padronização às vezes demora um pouco, que a gente tem que ter também, vale a pena a gente ressaltar isso. Quer dizer, não é tão interessante para o público em geral, mas só por curiosidade, a gente tem que ter algumas garantias aqui de que eu vou ter a possibilidade de fazer as produções por muito longo tempo. Então, por exemplo, se eu tenho um antígeno aqui para obter recombinante ou uma célula para ser cultivada, eu preciso ter, por exemplo, lotes reservas, lotes de que a gente chama de segurança e lotes de trabalho, porque a cada produção eu vou pegar um lotezinho daquele, vou desenvolver todo o trabalho para poder fazer o produto, até o produto final. Entendeu? Mas só que eu não vou ter um lote só, eu vou ter 200 lotes daquele ano. Então eu preciso ter um segundo, um terceiro, eu preciso ter aquelas fontes ali, aquelas matrizes ali de tudo que eu vou utilizar garantido. Isso também é um desafio. Aí me veio uma dúvida, a gente já está muito mais informação até, é muito legal isso. Se você tiver uma explosão dessa doença, você vai aumentar o teu gasto de kit, e aí como é que faz? Então, isso é uma ótima pergunta, sim. Explodiu dengue, explodiu algum patógeno? Então, é bem legal essa pergunta. Então, como é que a gente funciona aqui? Na verdade, a gente hoje tem um domínio e tem as condições de produzir testes em algumas plataformas. Por exemplo, os kits diagnósticos moleculares, com base em PCR em tempo real. A gente tem uma boa competência nisso, tanto para desenvolver quanto para produzir. Mas eu não faço só um teste, eu faço vários testes. E à medida que eu preciso, eu posso me organizar para produzir, por exemplo, muito mais testes. Por exemplo, a gente estava enfrentando uma situação bem importante de dengue há pouco tempo atrás. Então a gente tinha demandas do kit nosso aqui de Zika, chikungunya e dengue tipagem, que a gente chama, que envolve os 4 tipos de dengue, em maior quantidade. Então eu trabalhava a minha produção, destinava a minha produção principalmente para produzir esse produto. Mas é aqui mesmo, com essas pessoas, nessas instalações e com esses, basicamente os mesmos materiais, é que eu faço, por exemplo, o meu kit de vírus respiratórios moleculares, que envolve 7 vírus e tal. É muito completo, é muito bacana também. Mas, enfim, a gente organiza a produção aqui. E à medida que acontecer uma situação de necessidade, eu posso, sem dúvida nenhuma, privilegiar a produção de um em detrimento de outra, tentando atender. Isso não é mágica. Isso não se dá, por exemplo, de hoje para amanhã. Mas eu tenho capacidade de me organizar relativamente rápido para atender. Então, quer dizer, por isso que é tão importante a gente ter
vigilância epidemiológica no Brasil. Por quê? Porque eu estou acompanhando o que está acontecendo. O Ministério sabe, de fato, com alguma antecedência, à medida que as coisas vão começando a aumentar. E aí a gente precisava se organizar. Realmente tem aí um gap, uma possibilidade, oportunidade de melhorar essas coisas, mas a gente tem sim capacidade de concentrar ou privilegiar a produção de um em detrimento de outro para atender essas demandas. Até certos limites. Por exemplo, na Covid, a gente não tinha condições de atender toda a necessidade do Brasil. Então, nós, além da nossa produção, outros institutos produziram outros testes também, e a gente também comprou muita coisa, importado, que pôde comprar. Porque a Covid ninguém tinha. Foi muito fora. Em alguns momentos até a gente não tinha de quem comprar alguns insumos Sim. básicos, né? Então, aconteceu. Mas, de maneira geral, a gente tem capacidades e competências, seja nos testes moleculares, seja nos testes rápidos. A gente também tem uma boa capacidade aqui e a gente tem como destinar e priorizar produções que sejam de acordo com a necessidade do quadro epidemiológico brasileiro. Faltou alguma coisa, Juliana? Acho que eu não, acho né? que só para finalizar, eu queria voltar um pouco no que estava falando da Covid, como foi um exemplo da forma que vocês produziram várias coisas. E aí, como que você diria que nós estamos em tecnologia em relação aos países mais desenvolvidos? Veja, no segmento diagnóstico a gente está muito legal, a gente está muito bem, porque também por conta da Covid, tá? A gente não só teve um desenvolvimento e um acúmulo de competências internas, mas a gente também desenvolveu parcerias. A gente desenvolveu relações com outras instituições e empresas. Então hoje eu digo para você assim, a gente tem as condições de se organizar junto ou separado, entendeu? Junto, que eu digo com o apoio de outras instituições e tudo, para poder responder a qualquer coisa. De qualquer coisa mesmo, entende? Eu acho que hoje a gente realmente, a Covid nos impôs essa necessidade. Nós aprendemos muito com a Covid. E realmente, e isso é fato. À medida, eu até ia dar esse exemplo, acabei me perdendo e não dei o exemplo. Um outro exemplo bacana que a gente teve dessa tendência de trabalhar não o diagnóstico de uma doença, mas de uma síndrome em si, ou de um conjunto, né? De um multidiagnóstico, a Covid trouxe essa necessidade para a gente aplicou, e fazer isso de forma muito rápida, para doenças novas, a gente aplicou isso para monkeypox. Por quê? Porque à medida que surgiu isso na África, e surgiu, digamos assim, com um certo alarde, a OMS determinou rapidamente, né, uma pandemia, uma situação de alarde mundial. Não foi necessário, tá certo? Mas ela... A gente estava estava ainda em final de emergência Estava todo mundo muito assustado. Perfeito. E a gente aqui teve, por essa competência que a gente agregou aqui, acumulou, a gente conseguiu fazer o desenvolvimento não de um teste para monkeypox, mas para um conjunto, para octopox, monkeypox, varicela, molusco, e a gente fez um diagnóstico maneiro pra caramba, que ninguém tem, tá certo? Nós no Brasil temos. E que a gente acabou muito rápido, muito rápido. Foi coisa de 3 meses, mais ou menos. Em 3 meses a gente já estava negociando com a Anvisa a concessão do registro para que a gente pudesse ter essa ferramenta. E com capacidade de produzir milhões. Não foi preciso. Hoje a gente tem a demanda muito de sentinela e muito destinada ao pessoal que vive com HIV, e aí fica um pouco mais alerta com relação a isso, demandas muito pequenas, mas a gente teve a possibilidade de responder rapidamente e responder assim com um produto multiteste, multidiagnóstico, foi muito legal.
é um exemplo. E dessa mesma forma, surgindo o que vier, a gente vai ter condições de rapidamente desenvolver inicialmente os moleculares e depois os outros tipos de diagnóstico necessários. Gente, eu não tenho nem como agradecer, muito obrigada, porque Ok. a gente respondeu muito, trouxe muito mais. A vontade é marcar um outro podcast só de telediagnóstico, mas muito obrigada pela sua disponibilidade. Nada. E é isso. E você que está assistindo, não esqueça de ficar atento ao nosso Instagram, virou UF, para saber das novidades.